Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. E está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre a 27ª Bienal do Livro de São Paulo. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aconteceu muita coisa durante a Bienal de São Paulo e nós vamos tentar falar sobre um pouco de cada uma delas hoje com a ajuda da Anne, quem foi a nossa representante que ficou lá durante os 2 finais de semana desse evento. E também conversar com a presença especial de uma pessoa que já esteve por aqui nesse programa algumas vezes, que passou o primeiro final de semana com a Anne lá, inclusive, que é a Pamela, cujo sobrenome eu nunca aprendi a pronunciar. Por favor, passa a palavra para ela. Amiga, nem eu. É sobre isso, tá tudo bem. Oi, gente, aqui é a Panguerarte. É um prazer estar de volta ao Entre Sumários, que é um dos meus podcasts literários favoritos. Foi incrível participar da Bienal de Chaveirinho com a Anne. Se ela não estivesse lá no domingo, eu teria ficado abandonada, jogada às traças dentro daquele AMB. Então, obrigada, Anne, pelo patrocínio. Quem ainda não me conhece, eu sou autora da série de fantasia Lado Fantástico, que conta com 5 livros, todos publicados na Amazon e disponíveis no Kindle Unlimited. E também tem versão física lá no meu site, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E eu também sou autora de Minha Vida Virou Uma Fanfic, que é a minha primeira comédia romântica, mais 18. E é isso, gente. É isso que eu faço. Essa é minha vida, esse é meu clube. Então vamos lá. É isso aí. Gente, eu vou passar a palavra para a Anne já diretamente, que foi ela que frequentou o evento, então ela vai ser a testemunha ocular e auditiva dessa história toda. Vocês não estranhem, mas eu e a Yasmin só vamos reagir ao que ela e a Pamela falaram, porque a gente não esteve lá. Infelizmente. Então, Anne, se você quiser, pode começar. Nossa, gente, vocês me convidaram para ser a testemunha ocular. Não sei se é muito bom, mas vamos lá, né? Gente, teve muita coisa, tá? Nesse meio tempo aí. De 2 finais de semana. Aconteceu muita coisa e foi um auê em cima de auê. Vamos começar do mais básico, que é o seguinte, né? Toda a Bienal, não sei, né? Vocês podem me corrigir. Mas aqui em São Paulo, a gente sempre fala sobre a falta de organização da Bienal, né? É o segundo nome. Eu acho que Por já aí é traço também. do evento, sabe? Sim, faz parte do evento. Mas o segundo nome daqui do Rio é resfriado, porque o mais comum é as pessoas virem para a Bienal do Rio e saírem daqui com gripe. Em São Paulo é o contrário, você vem aqui e passa raiva, é impressionante. Foi bem caótico. Sim, mas eu amo a Bienal, gente. Sim. Então, mas aí, como sempre, a principal reclamação foi na questão de organização e na questão de lotação. E assim, a gente já tá falando de transfer, que foi o transporte gratuito que a própria Bienal ofereceu para ir e voltar. Uma fila mais confusa que a outra, isso para entrar em stand, para pagar, para as filas dos transfers, estava uma confusão, gente. Teve gente, porque assim, eu não sei o que São Paulo decidiu fazer Bienal acontecer no dia 7 de setembro, onde o local, a proximidade é onde acontece o desfile da independência. Vocês estão ligados? Não faz sentido nenhum. Tava tudo parado, a cidade
ficou Weekend no mesmo dia, tá? Tava acontecendo a Beauty Fair, tinha acontecido o jogo da NFL no dia anterior. Enfim, a cidade já estava caótica por si só. Então, já piorou tudo. Então, já tava com problema de transfer, que a galera demorou mais ou menos 3, entendeu? Entrar. Isso, gente que chegou antes das 9 e conseguiu chegar no evento, já era quase 3 da tarde. Fila confusa, supostamente, porque nós vamos trabalhar bastante com essa palavra, anunciaram nas redes que alguns ingressos estariam no domingo, depois da confusão que teve no dia anterior, provavelmente porque eles não queriam que acontecesse, porque assim, é o seguinte, aqui aqui é certeza, tá? Não é mais um supostamente. A Bienal estava fazendo o seguinte, tinha as pessoas que eram credenciadas, e aí toda a separação que todo mundo já sabe, de credenciais, tinha as pessoas com ingressos e tinham as pessoas que tinham o ingresso garantido por conta do Sesc. Só que, se o dia na Bienal estivesse lotado, as pessoas que tinham a carteirinha do Sesc, elas poderiam ir mesmo assim. Então, aí você pensa, já estava lotado e estavam deixando entrar por conta da carteirinha do Sesc. Então, provavelmente, eles fecharam as vendas para não abarrotar. Tanto é que o domingo, dia 8, foi muito mais tranquilo, apesar de cheio também, foi muito mais tranquilo do que no sábado. Que assim, gente, tava completamente insalubre. Não dava para andar, porque era muita gente. Não dava para andar direito, né? Já falei isso, né? Agora não dava para sentar, para comer. Para sentar. Se você tivesse seu lanchinho, não dava para sentar. Você ficava mais ou menos 1h30 para conseguir comprar alguma coisa para comer. 1h30 para ir no banheiro. Entendeu? A Pan mesmo, né? Pan, quanto demorou para você conseguir um lanche com fritas? Cara, a gente chegou por volta, assim, de umas 10h30. Eu tava com 2 amigas que são aqui do Rio também. Minha ideia era achar a Anne rápido, mas a gente não conseguia se falar, porque além da lotação daquele mundo de gente, a questão do sinal do celular também, que não funcionava pra nada. Eram alguns lugares aleatórios, assim, que davam sinal e a gente conseguia trocar uma mensagem no WhatsApp, Instagram, nem pensar, TikTok, nem pensar. E eu queria muito ter ido na sessão de autógrafos da Nicole Oliveira, que aconteceu meio-dia no sábado, e eu não consegui, porque eu entrei na fila 11 horas para comer e só consegui sair da fila 1h da tarde. Já tinha passado a sessão da Nicole, foi na praça de alimentação que a gente conseguiu se encontrar, eu e a Anne, mas assim, filas sem fim, filas e filas, e uma fila se mistura com a outra, e gente cortando fila, e fila, que não acabava mais. Aí quando Tanto enfim a é. gente conseguiu. Perdão, pode falar. Quando a gente conseguiu pegar a comida, eu caí na bobeira, gente. Eu tava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E eu tenho alergia a queijo, então a gente escolheu o que tava mais fácil, que era um food truck de hambúrguer. E eu tava com muita fome, eu não posso comer queijo, então eu pedi pra tirar a maionese e o queijo do meu hambúrguer. E isso parece que fez o tempo de espera triplicar, porque a minha senha era 63, foram chamando 64, 65, 66, 67, nada do 63 sair. E quando a gente conseguiu pegar a comida, já era pra lá de 1h, e a gente sentou pra comer, assim, humilhadas e devastadas no chão, porque era onde tinha lugar. Inclusive, gente, pra vocês terem uma ideia, eu e a Pan, a gente se encontrou e não se encontrou tão rápido porque eu estava numa fila, entendeu? Porque eu fui ver a F Fortunado às 10 da manhã, era pra ser, né? Porque aconteceu lá na Fruto Proibido a sessão de autógrafos dela, que é das 10 até o meio-dia. E eu entrei na fila, pra vocês terem uma ideia, pra pagar o livro que eu comprei, era 10h50. E assim, gente, começou a dar 11, 11h10, 11h30, 11h40. E eu falei assim, puta que pariu, eu tô aqui e eu não vou conseguir o ingresso. E eu tava na metade da fila. E aí eu só consegui o autógrafo porque eu cheguei na moça, né, que estavam lá, as meninas. E eu falei, amiga, olha, é o seguinte, eu tô aqui,
vai fazer 1 hora já. 1 hora não, mais de 1 hora. E a menina vai embora. E eu só tô aqui porque eu quero ver ela. Aí a menina me tirou da fila, eu consegui falar com a autora e depois ainda tive que voltar a pagar o livro, né? Que assim, gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Tava tão confuso aquela fila que se eu fosse uma pessoa desonesta, eu teria pegado o livro, botado na minha bolsa e ido embora, ninguém ia falar nada. De tão confusa que E tava a fila, teve com casos disso, eu vi certeza. no TikTok. Teve É, casos de eu, pessoas ponhando o eu livro e indo vi embora. relatos, eu vi relatos de que isso ocorreu aqui no Rio de Janeiro ano passado, mas eu não consegui nenhuma confirmação de que era real essa história. Mas eu vi Cara, relatos que isso sim. pelo nível que tava, tipo, do que vocês estão falando, chegou um momento que aqui na Bienal do Rio, que eu fui lá, foi o primeiro ou o segundo dia, não tenho certeza. Foi o primeiro ou o segundo dia que a gente foi, Rai? Não lembro? A gente foi no primeiro dia, amor. Do primeiro, né? Então, É. tava lá pras pós 1 hora da tarde, né? Que foi o momento que eu consegui comprar. Comprar não, né? Pegar a minha senha pra poder ver o autor de O Ceifador. Estava insalubre. E assim, as filas estavam gigantescas. E se você quisesse realmente, tipo, os funcionários, tipo, não tava dando pra eles verem todo mundo. Então, se você quisesse botar alguns livros na sua bolsa e sair, você conseguia fazer isso. Eu não tenho relatos de que gente que fez isso, mas eu não duvido que tenham feito, porque tava realmente muito fácil de fazer isso. Sim. Mas é porque eu vou te explicar por que no caso da Fruto tava assim. É porque é o seguinte, a Fruto, ela tava de frente pra New Pop, numa lateral. E ali formava um U, certo? Então, ali você saía e a fila ela fazia uns cruzamentos aleatórios que ia pro outro lado da rua, entendeu? Então, meio que assim, como tava muito longe do stand e não tinha funcionárias lá, tipo, no final, pra ver, pra verificar se tava a galera saindo do stand ou se a galera só tava dando a volta e indo embora. Entendeu? E não tinha outros seguranças nem nada. Então, por isso que eu tô falando que se eu fosse uma pessoa desonesta, eu conseguiria ter pego meu autógrafo e ir embora. Mas, graças a Deus, gente, eu sou uma pessoa honesta, fui lá e continuei e paguei. Mas, assim, estava insuportável. Tanto é que eu e a Pan e as meninas, né, as amigas dela, umas fofas, inclusive, a gente foi embora super cedo. A gente não conseguiu aproveitar nada. Gente, a fila Eram da umas Out estava 4 horas. quilométrica. Eram umas Sim, 4 horas quando a gente foi embora. E em questão de Bienal, sair 4 horas, pra mim, é impossível. É tipo assim, surreal. Eu nunca saio 4 horas. É sempre cedo demais Cara, pra sair de uma Bienal 4 horas. sim, sim. sim, sim. Cara, do tempo que eu fiquei esperando pra poder pegar a coisa pra pegar o autógrafo do Neil Schusterman, eu já tava mandando pro caralho já. Sinceramente. Se Exato. eu não tivesse. Eu tava extremamente preocupada com a Yasmin, porque ela não tava comendo. Ela tava presa na fila há horas sem comer. E porque, tipo assim, a fila ela ia abrir, era 3 horas, né? Acho que era 3 horas. Sim. E eu estava na fila, eu tava pra ir, tipo, 1 hora e tal, mas aí uma amiga minha, beijo, Rose, ela mandou mensagem e falou: Cara, se você quiser pegar a fila, você vem logo, pegar a senha, você vem logo, senão você não vai pegar. Cara, sem sacanagem, 1 hora da tarde, estava cheia a fila. Tipo, muito cheia. E depois, quando foi dando mais próximo pro horário, ainda tava muito, tipo, quem chegou no horário que eu estava programada pra ir, não conseguiu pegar a senha, sabe? Então, tipo, eu tava indo no primeiro dia só por causa dele, porque eu não gosto de ir pra Bienal nos primeiros dias, porque você não aproveita nada. A não ser que você queira ir pegar autógrafo ou coisa parecida, mas não vale a pena. Realmente. Bom, aqui em São Paulo, a Bienal normalmente fecha às 9. Esse ano eles aumentaram. E eu sei que nos finais de semana eram às 10, né? Mas sim, gente, tava muito, 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 muito lotado. Tava muito desorganizado. Comida, assim, tava... Impossível, tipo, Nossa, impossível. gente, tava muito caro também. Inclusive, a Pan mesmo, ela gastou
Gente, juro pra vocês, R$62 no lanche que ela comprou. Nesse hambúrguer, nesse pão com carne e as 5 batatinhas fritas que eu comentei no início. Sim. Porque uma latinha de refrigerante R$12 gente, isso é nível de aeroporto. Nível de aeroporto, isso não é normal. Não, assim, a gente sabe que esse tipo de evento são food trucks, food truck, é aquela comida, aquela coisa rápida, né? Geralmente tem um preço mais elevado. Mas o que eu achei mais engraçado é que eu não vi opção. Eu não vi uma opção, tipo assim, geralmente eu como em Bienal frango, que é aquele frango que vem tipo KFC. Não tinha essa opção. E sempre tem. Gente, como que não tem? Porque aquilo é um preço mais tabelado. É uma parada que tu sabe que, sei lá, R$60, mas eu vou comer pra caramba. Eu vou comer frango pra caramba. Agora, R$62 num pão com carne, 5 batata frita e uma lata de refrigerante, pra mim é absurdo. E tinha lanche aqui muito não mais tem. caro. Tinha opções muito mais caras, tá? Que eu vi gente falando. Se eu não me engano, o Bob's estava mais caro mesmo, essa opção de combo que eles tinham, de um combo completo, o Bob's estava mais caro mesmo. E assim, gente, um yakisoba R$42, tá? Num potinho pequenininho, que eu vi uma menina postando recentemente. Aqui não tem. Inclusive, eu tava vendo os preços e os preços do Rock in Rio ainda estavam mais baratos que o da Bienal de São Paulo. Uau. O Paulo Não, Vaz fez um vocês vídeo. falando, tipo, eu já achei absurdo ter pagado, acho que foi tipo R$6, R$7 numa coca quente. Eu já tava muito puta, mas você falou R$15? Não, eu morro de sede. Não quero. R$15 numa coca, num refrigerante. Aqui que aumentou muito. Não, é que assim, aqui sempre é caro mesmo. Só que assim, igual você tá falando, aí pelo menos existe uma opção de algo mais barato. Aqui em São Paulo não tinha essa opção. Ou você ou senão você ia ou você ia comer, sei lá. A coisa mais barata que eu achei que eu comi ontem no domingo, né? O único dia que eu não cheguei a levar comidinha, foi uma batata chips pequena que eu comprei, dessas tipo salgadinho, que eu paguei 15 conto. Eu Assim, comi o dessa máximo. na terça. Na terça eu comi uma dessa também. O resto, Então é amiga, isso, pessoal. nada por menos de R$45. Pois é. Então fica aqui, ouvintes, um aviso para vocês levarem mochila na próxima Bienal em 2026, ou se vocês forem vir aqui para o Rio em 2025. Leve mochila, tá, pessoal? Leve mochila, botem suas garrafas d'água na mochila, bota comida na mochila, porque senão vocês vão passar um sufoco bem grande por aqui. É E porque, uma assim, coisa. aqui a gente já tava com Desculpa, Nath, o pode falar. raciocínio. Perdão. Não, é que assim, é que a gente já tava com o raciocínio de que a gente não ia comprar coisa lá pra comer. Então, tipo assim, eu levei uns 300 tipos diferentes de comida, dei pros outros na rua também a comida, e ainda sobrou comida pra mim. Então, assim, é isso. Assim, tá ligado? Tem É que que andar também desse jeito. Só, sinceramente. lá no Pode falar, site, se você for. Nada. Se você entrar lá no site, eles têm umas paradinhas que tem escrito assim: não pode entrar com tal coisa, só pode entrar com embalagem de comida vedada, porque eu encontrei algumas leitoras no domingo e elas queriam levar bolo pra gente comer bolo de aniversário. A gente comeu, eu falei, gente, não pode. Eles não deixam entrar esse tipo de coisa. Vocês podem levar comida, mas vocês podem levar embalagem fechada. E a gente naquela dúvida se podia ou se não podia. Só que assim, é meio inviável que você não possa e é meio errado eles proibirem e eles não proíbem, porque ninguém olha. Eu não vi absolutamente ninguém falando sobre revista de bolsa, de mochila. E lá dentro mesmo da Bienal, eu vi pessoas vendendo bolinho de pote, brigadeiro. Então, assim, se você quiser comer tranquilo, sem passar perrengue financeiro, leva sua comidinha e leva o que você quiser do jeito que você quiser. Porque eles não olham, pelo menos em São Paulo, eles não olharam. E eu não me lembro de revista no Rio também. Então pode levar, independente do que for, leva tua comida, porque é bem melhor do que passar essa humilhação de pagar R$62 num pão com carne e 5 batata frita. Pelo amor de Deus. Cara, a revista aqui do Rio, pelo que me lembro, é bem simples. Eles apalpam a sua mochila, apalpam sua calça e deixam você passar, entendeu?
Nem teve isso, teve? Amiga, aqui em São Paulo não teve revista. Não teve, por isso que eu tô falando. Você foi só no primeiro dia, então tava muito cheio, eles não quiseram revistar ninguém. Durante a semana, Ah, quando tá. eu voltei, Yasmin, eles me pararam 2 vezes. Porque, tipo assim, no Quando dia que eu eu fui, no primeiro entrei, dia, eles me pararam 2 vezes. Eles me pararam quando eu entrei na fila dos influenciadores, da imprensa, etc. E me pararam de novo no pavilhão azul. Agora esse é a Pam. Pode falar, Pam. Eu vou falar de um assunto que, tipo assim, o circo, sobre o circo que foi a distribuição de senha, porque a Bienal já começou mal organizada antes dela começar. Eu não lembro se vocês chegaram a acompanhar, mas a distribuição de senha online foi um caos completo. E assim, eu sou o tipo de pessoa que eu enfrento o mesmo problema da Rai. Eu moro longe do Rio. Eu moro no Rio, mas eu não moro na capital. Eu moro a 2 horas do Rio Centro. E do mesmo jeito que eu estava longe, que eu estou longe aqui, eu estava longe em São Paulo. Foi minha primeira viagem para São Paulo. Tipo assim, eu não vou ficar saindo daqui, daqui onde eu tô cedo para ir para um lugar pegar fila, para pegar uma senha que eu posso ou não conseguir. Então a ideia de distribuição online de senha me agradou bastante, porque pela primeira vez eu falei assim, cara, eu tenho uma chance de conseguir uma senha para falar com uma autora. Que no caso era a Hannah Nicole Meyer, que é a autora de Assistente do Vilão, que eu queria muito, 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 muito ter conseguido falar com ela. E aí eles fizeram aquele calendário, né, na primeira distribuição de senha, eles iam distribuir a senha por 1 hora para todos os dias. Então, no dia 6, eles iam distribuir as senhas de 9 às 10 para o fundo de tal, de 10 às 11 para ciclano, e assim por diante eles distribuiriam todas as senhas de todos os autores naquele dia 6. Acontece que quando abri o site foi terrível, foi péssimo. O site travava, o site não carregava, e era erros e mais erros, e ninguém conseguiu pegar senha nenhuma. E foi injusto demais, porque as pessoas. Eu vi relato de gente que deixou de ir para aula, deixou de ir para faculdade, perdeu o horário de almoço para tentar pegar a bendita senha e não conseguiu. E foi também a questão de uma falta de comunicação da parte da equipe da Bienal com as pessoas que queriam as senhas, porque o post deles no Instagram ficou pipocando de comentário das pessoas perguntando cadê as senhas, o que estava acontecendo. E eles demoraram muito para dar um retorno e explicar o que estava acontecendo, como que ia ser feito. Se eu não estou enganada, no primeiro dia, o retorno só veio assim, no meio da tarde, desde de manhã o problema. E o retorno só veio na parte da tarde, quando eles fizeram um post e informaram que aquela distribuição daquele dia estava cancelada. Quem conseguiu a senha, beleza, ia ficar com a senha, mas as próximas senhas iam ser distribuídas no outro dia. E aí a gente ficou naquela, não, beleza, não deu certo o primeiro dia, o próximo dia vai ser ok, né, vai comportar a quantidade de acessos que o site estava tendo, porque segundo a própria Bienal, eles não esperavam tanta gente para querer senha, sendo que você tinha vários autores nacionais incríveis, tipo a Clara Alves, e tinham várias autoras gringas também, tipo a Hannah, a Lee Painter, tudo no mesmo dia para conseguir as senhas. Então, assim, óbvio que o site ia condicionar, que não ia dar certo. E aí a gente esperou a liberação do segundo dia, né? O segundo dia que eles iam liberar pra gente pegar as senhas, e foi a mesma coisa. Foi exatamente a mesma coisa. Não adiantou nada. Foi outro condicionamento, erros e mais erros, e nada de conseguir senha, e todo mundo reclamando. O Twitter, finado Twitter, Deus o tenha, ainda estava funcionando, e era caos e desespero para tudo que era lado, muita frustração também da galera. E aí eles tiveram a brilhante ideia, que deveria ter sido feito desde o início, de fazer a distribuição das senhas pela Fever, que é a pré-venda de ingresso. E como que funciona a Fever? A Fever ele criava uma fila, eu me senti novamente tentando comprar ingresso para The Eras Tour. Você acessava, ele criava uma fila e ele falava assim, você é a pessoa número 1000 da fila, aguarde e você já vai ter a sua oportunidade de pegar a senha.
Só que continuou sendo injusto, porque enquanto muita gente acessou pelo site da Fever, conforme foi orientado pela Bienal, outras pessoas acessaram o aplicativo da Fever, e no aplicativo da Fever não existia fila. A pessoa simplesmente entrava, via o que ela queria, pegava e beleza. Enquanto no site tinham várias pessoas aguardando sua vez de chegar na fila. Então eu fui uma delas. Quando eu consegui acessar, já não tinha mais fila, já não tinha mais senha para ninguém, para nada. Já tinha esgotado absolutamente tudo. Beleza, foi frustrante, mas eu não morri, estou aqui até agora, beleza. E aí, essa foi a primeira parte, né, que eu achei ruim. No papel a ideia era legal, porque senha online dá uma chance mais igual, né, para todo mundo conseguir, igual entre aspas. E a outra coisa também que eu vi sobre essa distribuição de senha foi que, conforme eu falei para vocês, esgotou tudo para todo mundo. E teve uma autora gringa, agora eu não me lembro qual, mas eu acho bem grande aqui, que foi a autora daquele livro, A Lavanderia... Eu não vou lembrar. A Lavanderia alguma coisa. Mentira! Não, Eu não, acho não faça isso não. Eu tentei Pior que pegar eu pra acho ela e que não foi. tava sabendo disso aí, não. Então, eu acho que foi ela. Depois eu vou tentar descobrir se foi mesmo, mas eu tenho quase certeza que foi ela. Uma autora gringa tinha uma sessão de autógrafos marcada para o domingo à noite e para o domingo à noite não, para o sábado à noite, e acontece que chegou na hora, não tinha ninguém na fila da autora, sendo que as senhas tinham sido esgotadas para ela também. Não tinha ninguém na fila da autora, aí você imagina que climão, né? Isso já seria uma situação super chata, super traumática, se fosse alguém daqui, né? Se fosse um autor nacional. Mas sendo um autor gringo que teve todo o trabalho de vir lá de fora, uma viagem tipo internacional, uma pessoa que, sabe, se programou para vir, chegar aqui e não ter ninguém na fila da pessoa para um autógrafo, sendo que as senhas para ela foram esgotadas. E aí, pelo que eu vi, né, das pessoas comentando, uma pessoa da editora teve que sair pelos corredores da Bienal distribuindo marcadores chamando essas pessoas que estavam lá na hora para a fila de autógrafos da autora, para ela não ficar lá sentada olhando para as paredes, né? E aí é isso, essa foi a minha contribuição, que eu achei assim, no papel a ideia era ótima, mas a execução foi péssima, foi injusta sim, porque enquanto muitas pessoas estavam na fila esperando para pegar a senha, outras estavam no aplicativo conseguindo quantas senhas quisessem. Eu vi várias pessoas que conseguiram senha para todas as autoras gringas que vieram. E essa situação super chata de chegar lá na hora, a autora esperando para fazer a sessão de autógrafo, não ter ninguém na fila, né? Super chato, super traumático, eu diria. Eu tô assim em choque. Eu espero que não tenha a autora que eu tava querendo pegar, que era a única autora gringa, que é desses livros vibe cozy e tal, que é fofinho, com uma coisa meio Ficção de cura que eles chamam. empática. Eu vou Isso. pegar um vídeo que tem. Foi uma menina que fez. Agora eu esqueci o arroba dela, mas ela foi muito cirúrgica em tudo que ela falou. E eu acho que nesse vídeo tem. Eu vou mandar pra vocês verem. Ok, Tá. coisa adição Então vamos depois, lá. né? Eu só queria comentar sobre o Rafael. Que assim, quem viu o nosso feed, que saiu um mini vlog sobre o Rafael Montes, né? Eu vou falar um negócio pra vocês porque também tem a ver com as filas. Eu tentei no dia que liberaram pelo Fever e eu entrei pelo aplicativo. Não tinha nenhum lugar lá pra você acessar manualmente. Tinha que baixar o aplicativo, clicar na bio da Bienal e ele te redirecionava direto pra lá. Só que o que acontece? Quando eu entrei, não tinha senha nenhuma pra nada, realmente. E aí, o Rafael Montes liberou a sessão extra, na qual eu também olhei, acho que uns 15 minutos depois, quando foi publicado. Tenta entrar, tudo esgotado. E aí, se eu não me engano... Eu não sei se foi, acho que foi antes da Bienal. Eles liberaram mais uma que foi no dia 14.
às 7h30. E assim, galera, vou falar pra vocês. Eu consegui ver o post 4 minutos depois que ele foi publicado. E consegui pegar. Quando eu fui entrar novamente pra conseguir uma senha pra minha amiga, que era uma pessoa que ia comigo no dia 14, já tava tudo esgotado. Então, assim, realmente, E olha, eu não sei quantas senhas foram distribuídas. Quantas pessoas estavam lá, não eram nem 150 pessoas. Não sei se é porque uma galera pegou e não foi, mas o pessoal que tava lá não enchia nem metade da grade que tinha. E aí o Rafael atendeu até a galera que fez uma fila de fora, que tava sem senha, e ele atendeu todo mundo, porque realmente, até para alguém tão grande como o Rafael Montes, apesar de estar esgotado tudo, não tinha de fato tanta gente, e aí o cara conseguiu liberar para todo mundo que tava na fila para conseguir atender todo mundo, inclusive um querido. São terríveis. No dia da Bienal do Rio, tinha 3 guichês para, acho que 5 senhas de 5 autores diferentes, porque não, era mais do que isso, porque tinha uma fila que era Maurício de Souza com outro autor, e aí o outro também era outra coisa também, 2 autores numa mesma fila. Tava uma desorganização do caramba. E assim, esse guichê que tinha 3 caixas, né? Vamos dizer assim, né? Não era caixa, mas enfim. Que tinham 3 pessoas atendendo. Eles também estavam desorganizados. Tipo assim, eles separaram as filas depois para as 3 filas diferentes enormes para mais de 3 autores irem para o mesmo lugar. Então, eu não sei se ficou claro essa minha explicação, mas lá também não estava muito claro. Mas, assim, essa coisa da senha online, ela tinha muito potencial. A questão era eles terem feito uma plataforma que suportasse a quantidade de demanda que ia ter. Parece que eles não sabiam que ia ter muita gente querendo pegar senha. Tipo, muito básico, cara. Não faz sentido. A Bienal é um pouco melhor, é porque assim, se a gente combinar o Fever, que aconteceu, com a ideia que eles tinham, eram de transferir, por exemplo, eles iam separar por dias, e aí você pegava a senha hoje, numa segunda, você pega pro dia 7, na terça você pega pro dia 8. Se fosse assim, ia ser top, mas o que eles fizeram? Eles abriram as distribuições de senha para todo mundo no mesmo horário. Aí já teve essa caçamba de fila virtual no site. Aí realmente eu entrei numa das filas virtuais e assim você tinha uma fila de 10 mil pessoas. Entendeu? Aí se a pessoa consegue entrar no app, ela consegue entrar 300 vezes diferente, pegar uma senha de... Realmente, nessa parte pecou muito, tava muito ruim. E é muito chato porque teve muitos autores, principalmente os internacionais, que o único evento que eles fizeram foi de... Então, mesmo se você largasse de mão e falasse assim, pô, vou ver esse autor em outro lugar, que foi o que aconteceu com a Paula Alexandra, né, quando eu fui ver ela. Eu ia tentar pegar a senha, eu falei, não, como eu sei que provavelmente ela vai abrir alguma coisa na Harper, eu não vou por aí. Aí eu tentei só pelo Rafael. Mas, de resto, o próprio Rafael Montes era só naquilo, então tava todo mundo desesperado para conseguir. Vamos para o próximo? Bora. Então vamos lá. Gente, eu achei que isso aqui era manjado. Tá? Eu achei que todo mundo já sabia disso. Olha, caraca, foi de caiu da bunda. Ok. Cara, vocês. Tem um negócio que existe há muitos e muitos anos, que é o seguinte. Não é novidade de que nem tudo que está na Bienal, com stand e tal, bonitinho, de fato, tem muitos estantes que estão lá que são de marcas, como, por exemplo, a Bic e a Faber-Castell. Tem coisas como o MAC, MEC de educação, tá? Você tem coisa do Senado, Sesc, tanana. Uma das coisas que tem lá... Hã? Tinha. Ministério da Saúde. Em São Paulo não teve.
Aqui em São Que Paulo, se não me engano, merda. não teve. Aqui tem só do Ministério da Educação. Educação mesmo, né? Ok. Mas eles são separados, amiga. Tinha também, por exemplo, o MEC, aí tinha o do Ministério da Educação e tinha uma parte exclusiva que estavam tendo uma galera que se apresentava, né? O pessoal de escola. Muito bonitinho, inclusive. Só que outra coisa é que, assim, tem muitos locais que estão lá para fazer prospecções de novos assinantes. Isso quer dizer que são lugares que oferecem aplicativo de e-book, revistas virtuais, jornais, e até mesmo a turma da Mônica, da Panini, né? Tinha um stand só dela para assinantes. Tipo, se você chegasse lá, tinha um pessoal que estavam oferecendo até uns chapeuzinhos bonitinhos, a turma da Mônica, para você pegar como brinde, mas também eles chamavam, olha, a gente tá tendo promoção e tudo mais. Só que assim, quando você passa no stand da turma da Mônica, você já sabe que ali é isso, entendeu? Porque a própria abordagem dos funcionários que estavam lá é voltada a isso. Só que assim, os outros lugares não era bem desse jeito, mas isso de golpe. Porque o que acontecia? Você passava por lá, os funcionários que ficavam fora do stand te chamavam, te paravam e perguntavam se você queria um brinde. Claro que assim, quando você tá na Bienal, a única coisa que você sabe que vai ser de graça é algum brinde. Então, se alguém te oferece, você quer. Acorda, eles orientavam para entrar dentro do stand, aí eles mostravam, né, colocavam em mãos, olha, aqui é uma revista, você vai receber revista em casa, tananã. Eu acho que aqui, se você é uma pessoa com um pouco de malícia, você já desconfia, assim, né? É aquele negócio, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? E aí eles perguntavam, então, qual que é a bandeira do seu cartão de crédito? Então, aí a pessoa respondia ou mostrava o cartão, né? O que é um erro, claro. E aí, alguns vídeos, eu vi de uma moça que ela ficou tão desorientada na hora, porque ela ficou confusa, que o cara ainda pegou da mão dela e ainda passou, e não tinha limite. E aí, eles têm uma abordagem, que é aquele tipo de abordagem que eles falam as coisas muito rápidas, para você ficar confuso mesmo e aceitar sem. Só que aí, o que você achava que era um brinde, você descobre que, na verdade, é uma assinatura de mais de R$400, né? Olha que lindo. Então, uma boa parte de uma galera estava sendo abordada, principalmente porque, gente, essa Bienal de São Paulo, tá apoiando alguns vídeos, mas tinha uma galera muito nova no meio dos corredores. Então, acho que muito mais essa galera que eles pegavam. Que eu acho que pensava que assim, ó, esse jovem aqui, né, e tal, não sei o quê. Se eu pegar, eu acho que se for o cartão do pai, eu consigo passar. E aí tentavam passar. E aí eu achei engraçado, gente, porque assim, realmente tem gente que cai e tal, e é bem triste, mas eu achei um pouco uma falta de malícia ali, né? De você entender que, pô, nenhum brinde vai te perguntar qual é a bandeira do seu cartão. Eu fui abordada, eu e uma amiga que a gente foi na terça, e foi exatamente do jeito que a Anne contou. A gente tava passando e eles abordam, você quer um brinde? Você quer um brinde? Claro que você quer um brinde, porque você tá na Bienal do Livro. E aí, esse papo de falarem as coisas muito rápido, muito real, porque eles jogam uma torrente de informações em cima ali de você, não dá nem pra entender o que eles estão oferecendo, o que eles querem. E aí, por fim, a menina que tava me explicando, ela, você tem algum serviço de streaming? Você assina Netflix? Aí eu falei, tenho Netflix, tenho alguns outros. E ela, não, você pode cancelar tudo isso, porque você vai ter tudo isso aqui com o nosso serviço e vai custar só R$60. E eu doida pra meter o pé. Moça, me larga, pelo amor de Deus, com R$60 eu compro um lanche, eu almoço. Não é nem livro, é lanche, porque, né, a gente precisa comer. E eu querendo sair, e ela, não, mas olha, pra você assinar agora, eu ainda posso fazer mais um desconto pra você. De R$59,90 vai ficar por R$39,90. E eu, moça, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Me solta, me larga. E por fim eu consegui me livrar dela. E eu falei assim, cara, como? E digo mais, ela fez o desconto de 60 para R$39,90 e ainda queria me dar todos os brindes. Aí eu falei assim, é claro que isso é furada, porque como que você
vai me pegar uma coisa que custa R$ 400, vai me fazer por 60 e eu não quero, você ainda me dá mais um desconto e ainda quer me dar um brinde. Eles iam aumentar as parcelas, na verdade, de 60, de Surreal, 48 cara. vezes para 39 em 64. É muito doido, Uau. gente. Muito doido mesmo. Vamos dar trabalho pro judiciário brasileiro, né? Porque isso daí, com Já certeza, começa. Já... é, Não, assim, já começa estranho com coisa barata e promocional na Bienal, né, gente? Vamos começar por exatamente. aí. Então, assim, a gente vai ver um grande trabalho de defesa do consumidor agindo posteriormente na Bienal de São Paulo. Vocês podem esperar que essas notícias vão aparecer. O Procon vai ficar doidão de tanta reclamação que ele vai receber. Enfim, Sim. Mas eu sinto que é o seguinte, gente, se você é uma pessoa. Aqui tá uma dica. Galera, se você é uma pessoa que convive, que tem bastante contato com eventos culturais, você sabe que nesses eventos culturais, não importa qual seja, se ele for algum evento dentro de algum lugar, num pavilhão ou num espaço fechado, sempre vai ter umas pessoas te oferecendo uma revista. Sempre. No Anime Friends, na Bienal, em qualquer lugar que você vai ele tá falando assim, não, porque eu tô distribuindo, ou eu preciso disso para pagar a faculdade, a gente tá dando. E aí, quando você vê, a pessoa vira e fala assim, não, mas se você puder com qualquer quantia e tal, aí você fala assim, mesmo se você quiser ficar com a revista, né? Ah, vou pagar R$ 2. Ah, não, mas você não pode me dar mais, até chegar no preço que eles oferecem pela revista, porque de fato aquilo não é um brinde, né? Você tá pagando por aquilo, mas é a abordagem que fica. Então, toma muito cuidado, né? Pelo amor de Deus. E se alguém te perguntar qual a bandeira do seu cartão, se finja de muda, vira seus. Não desse tipo de informação. Nem na Bienal. E olha que tava acontecendo muito furto também, né, gente? Mas isso é papo de outros lugares. Útil. A gente vai falar um pouquinho sobre umas críticas que uma galera. É porque assim, galera, pra meter pau, principalmente no Twitter, o falecido, tinha bastante. Este ano, eles decidiram que era uma boa ideia falar mal dos influenciadores oficiais. Porque é o seguinte, a Bienal esse ano, essa diferenciação entre os blogueiros e influenciadores, que são os blogueiros que foram convidados diretamente pela Bienal. Eu acho que a galera não entendeu este fato. Então, assim, blogueiros como o Paulo Hatz, não é que ele, na mesma sessão que eu e a Rai e a Yasmin normalmente entra, de credenciamento. Ele foi convidado pela própria Bienal, tipo assim, oi, querido, tudo bem? Você pode vir e ser o meu influencer. Não passou por esse procedimento que a gente normalmente passa. Ele foi convidado pela Bienal para participar dos eventos e tudo mais, ganhar credencial e ganhar a tal da mala, né? Porque falaram bastante dessa história aí, do pessoal que conseguiu. Só que assim, a galera começou a reparar que esses influenciadores oficiais não estavam mostrando o evento por completo, a Bienal por completo, ou mostrando a programação e até alguns comentando que não estava dando espaço para as pessoas menores, tipo autores nacionais, tanana. Só que assim, eu pessoalmente, aqui é uma opinião minha, tá? Eu acho que a gente tá num momento de que a galera tá muito viciada nesse tipo de conteúdo, que é o seguinte, um influenciador digital vai nesses eventos e chega na galera e pergunta, você quer ganhar um Kindle? Ah, mas me fala aí as músicas da Taylor Swift no primeiro álbum do debut, quando ela fez o acústico no show no Mississippi. Aí a pessoa fala e ganha o Kindle. Ah, mas você quer R$ 2 ou um livro? Então, assim, eu sinto que foi essa minha percepção de conteúdos que a galera oficial fez. E que normalmente é o que eles preferem fazer, porque é o que dá engajamento. E aí,
querendo ou não, que esse povo faz para trabalhar, o que eles ganham dinheiro, né? Então, tirando o Paulo Hatz, que aqui ele é um caso muito à parte do que a gente tá falando, tá? E a Iris, que, por exemplo, ela, lá na Bienal, quando a gente viu ela tava tão cheia de gente que é perfeitamente normal você entender por que ela não tava fazendo conteúdos e conteúdos e conteúdos. Que ela tava dando atenção pra galera. Entendeu? Ela na Unicórnio. Queridíssima, inclusive, né? Maravilhosa, Nossa, perfeita. demais. Beijo, Iris. Sim. E então eu sinto que assim, é porque a gente tá nesse momento, igual, vários vídeos do TikTok, se você olhasse, a galera tava assim, nossa, eu triste voltando pra casa porque nenhum influenciador me abordou pra me oferecer livro on Kindle. Então está aí a sua pergunta. Agora, se você fosse menores, você ia ver que existe uma ampla cartela de outros conteúdos. Sabe? Eu acho essa discussão meio fútil, não vou negar, é isso. Só que um lado dessa discussão é importante. Antes de vocês abrirem os comentários, tá? Só isso aqui é importante. Eu vi uma moça falando, que inclusive foi até a Pan que me mandou, ela tava falando que os influenciadores, que teoricamente não são oficiais, apesar das credenciais, não podiam entrar na sala de imprensa. Né, que eles entraram na sexta-feira, mas que no sábado a galera que entrou, que não era influenciador oficial, foi expulso. Eu acho isso muito chato, né? Inclusive é aquele negócio, se vale para um, tem que valer para todo mundo. Eu pessoalmente nem sabia que podia entrar. Eu achei que era só para autores mesmo. E aí eu me lasquei por completo, porque já é o segundo ano como credenciada e eu nem no primeiro e nem nesse eu consegui utilizar essa salinha que eu achei que eu nem achei que eu poderia entrar. Então é isso. De resto, essa é a única parte realmente importante. De resto. É cruel você parar pra pensar nisso, mas é a realidade, gente. As pessoas, os criadores de conteúdo, sejam os maiores ou os menores, eles estão lá trabalhando, eles estão criando o conteúdo deles e eles dependem de engajamento. O que dá engajamento? São os autores maiores, são os livros mais badalados, são as editoras maiores. E não tem como a gente meter o pau e julgar a torto e a direito, eles não estarem ali falando com quem é menor, me usando de exemplo. Eu não estava expondo livro, eu não estava dando livro para ninguém, eu fiz uns kitzinhos de brinde ali, distribuí como eu pude, a Anne me ajudou inclusive. E não tem como eu querer que venha lá o fulaninho de tal, o Ritadão, influencerzão do TikTok falar comigo, porque o que eu vou dar de engajamento para ele? Então, assim, eu acho que é muito complicado você ficar julgando as pessoas que estão ali criando o conteúdo delas, tentando trabalhar. Porque a internet é cruel. É o que a Rai falou, a internet é cruel e a gente tem que lidar com isso. É um trabalho muito árduo você conquistar o seu lugar ao sol. Eu mesmo sem estar expondo, mesmo sem estar lá com o livro, eu ainda consegui gravar conteúdo com duas criadoras de conteúdo maravilhosas que foram a Gabi do Viajando, esse é o arroba dela literalmente, tá, gente? Gabi do Viajando e a Tami do Books Pindorelli, que gravaram comigo, assim, foram super queridas, mas, sabe, eu reconheço que isso foi uma coisa incrível que elas fizeram por mim. E é isso, até você conseguir conquistar o seu lugar ao sol, das pessoas terem interesse de falar com você, de criar um conteúdo sobre você, é difícil, é árduo. Então, assim, é correr atrás mesmo, parar de ficar apontando o dedo para os outros, parar de ficar falando que você está fazendo X, você está fazendo Y. Cada um faz o seu e, assim, tentar se ajudar, porque sabemos que na nossa comunidade é um pouco difícil de acontecer. Mas é muito complicado. O que eu vi no thread, enfim, como vocês falam, as pessoas, mas não, literatura por amor. Literatura por amor, meu amor, literatura por amor não paga a conta, literatura por amor não paga a internet para você criar o conteúdo, literatura por amor não compra aquele livro que você precisa comprar para ler para criar um conteúdo. Então não é literatura só por amor, é literatura por trabalho também. E é isso. Cara, inclusive, a Gabi é um amor, gente. Inclusive, vi ela ontem. A gente se viu rapidinho, ela é um amor mesmo.
Eu acho que o ponto tem que ser o seguinte, para isso aqui, cara, se na sua cabeça o ponto principal é o fato de que esses criadores de conteúdo não divulgam a Bienal do jeito que você acha legal ou tão importante do jeito que vocês talvez estejam imaginando, porque também é uma questão de expectativa, né? Busquem outros criadores de conteúdo. Gente, tem tanta gente. Tem tanta gente. Ah, mas eu quero conhecer, eu quero ver o fulaninho que eu já sigo. Então, assista o conteúdo dele e fica quieto. Não fica pensando, nossa, fulaninho, mas você não ficou andando pela Bienal, falando do que tava em desconto, que não sei o quê. Ele. Mas outra pessoa faz. Então, dê chance para outras pessoas, gente. Dê chance para os tais influenciadores pequenos, para as pessoas pequenas que vocês estão cobrando, que pessoas grandes façam. Dê você atenção a eles. E se de Porque é isso que eles querem. Se de tudo chegar a um ponto que você não encontra o conteúdo que você quer, vai lá você e cria. Exatamente. Nossa, mas é uma dificuldade que, sei lá, para mim é demais. Por isso que eu achei meio fútil. Aquele ovo, né? Aquele ditado. Eu acho muito difícil, vou passar já a palavra pra Yasmin pra encerrar o programa, mas eu acho muito difícil essa história de, não encontrou o conteúdo que você quer, vai lá e cria. Eu acho praticamente impossível hoje em dia. Porque a gente De não se achar, né? Sim. a gente não consegue mais contar quantos influenciadores existem. Porque o número explodiu. Tá um negócio surreal. Não dá pra você ter ideia de quantos influenciadores existem. É muito abrangente. Não tem como você ver, é uma imensidão de gente. E isso dificulta muito o trabalho de pessoas que estão nesse ramo há muitos anos. Porque tem gente que tá viralizando agora e deixando essa galera que tá nesse ramo há 10 anos, 5 anos, 9 anos, sei lá quantos anos, sem trabalho porque eles não estão virais. E não vale mais a qualidade do seu produto, vale a viralização. Uhum. Isso é uma merda, mas isso é papo pra outro episódio. Vai, Yasmin. Eu acho que vocês já resumiram tudo que eu tinha pra falar. Eu só acho que, tipo assim, essa discussão inicial sobre a questão do conteúdo é meio burra, porque, tipo, não que eu não ache válida, mas é porque, tipo, esses influenciadores, eles já meio que estão conhecidos por esse tipo de conteúdo, alguns deles, né? Então, para mim não faz muito sentido levantar muito essa pauta, porque eles foram chamados literalmente por causa disso. Sabe? Esse tipo de conteúdo de andar nos eventos. Tipo assim, eu gosto do Digão, mas, de exemplo, não desmerecendo o conteúdo dele, mas o conteúdo dele majoritariamente não, né? Tem bastante disso, sabe? Se você for ver o perfil dele no TikTok. Então, tipo, eu acho que ele foi chamado pra do Rio, né? Eu não sei se ele foi chamado pra de São Paulo. Mas... Eu acho que ele tava lá, ele chegou a fazer um... Eu vi muita foto de gente com plaquinha, de Digão me nota, mas vê-lo eu não vi. Na do Rio eu consegui ver, mas vê-lo lá nos 3 dias que eu fui, eu não vi. Então, ele levando em consideração que ele tenha sido chamado, mesmo a gente não vendo, né? Mas assim, quem chamou sabe o conteúdo dele, sabe como é a produção de conteúdo e vê que irrita. Então, tipo, sei lá, não acho muito. É uma discussão, tipo, perda de tempo, sabe? Sim. Agora, antes, pra finalizar mesmo, agora a gente vai entrar pra treta que aconteceu na Bienal. Tá? Desculpa aí, Raia. Agora é o último mesmo. Vamos lá. A questão com os livros nacionais, na maioria dos hotes, em que os estandes deles estavam completamente lotados. A gente tá colocando aqui a Unicórnio, a Cabana Vermelha, a Fruto Proibido. Nenhuma dessas editoras você conseguia entrar em horários mais cheios, assim, né? Horários de tarde, de manhã, você não conseguia entrar.
entrar para comprar um livro. Porque era muita fila, era briga porque eles, para comprar os livros que eram mais famosos, que iam ter sessões de autógrafos, em decorrente ou no dia ou na semana, era briga para conseguir senha, gente. Eu vi briga acontecendo na minha frente, inclusive, discussão e tudo mais. Só que eu vou falar mais, o principal ponto aqui é mais sobre a Fruto Proibido e também até com um pouco da minha experiência, né, que aconteceu, porque eu vi o que aconteceu. O que bombou foi a dona Kelly M, né, que é a autora do livro Desenfreados, que ela conseguiu trazer um modelo que ela usou como fancast no livro dela, do personagem principal, né, que ele Gigantesca, tá, gente? sim, Gigantesca. Ela ele foi não, ela foi, assim, diva. genial, entendeu? Só deu ela na Bienal, falando dessa menina. Esse cara, esse modelo, é de fora. E de acordo com os burburos por aí, né, os murmúrios, todo mundo tava falando que ela pagou pelo cara, só que ela desmentiu e ela falou assim que acabou que, por conta do engajamento dos leitores dela, o cara entrou em contato, eles começaram a conversar e aí ele mesmo decidiu vir e participar da Bienal ao lado dela. Inclusive, tem um monte de vídeo de gente até shippando eles dois. O que aconteceu no sábado, pelo que eu ouvi, agora a gente vai entrar bastante no supostamente novamente. Supostamente iam ser distribuídas 300 senhas. Isso eu ouvi quando eu estava na fila para pagar o livro da Fortunato, né? Basket Guy. Só que eles fila, aí já começou a dar treta, porque tinha umas meninas que estavam querendo formar, e tinha um grupo de senhoras que já estavam lá na frente, falaram que chegaram 4 horas da manhã, e que ninguém ia passar na frente delas, que elas iam ser as primeiras a ganhar as senhas. Teve boatos falando que a galera da Fruto estava distribuindo senha aleatoriamente, que tinha gente que estava na fila há mais de 3 horas, numa fila, para tentar conseguir uma das senhas. Não conseguiu. E aí, quando a autora chegou no horário dela, todo mundo parou o corredor, ninguém entrava mais no estande da Fruto Proibido, ninguém conseguia entrar nos outros estandes, como a Newport, no meio do caos, à frente da Fruto Proibido, ou como, por exemplo, o Café com Deus Pai, que inclusive até passou ali no meio com uma câmera enorme, e ainda bem que não viu ninguém com o livro de Anticristo, né? Da Larissa Bem, Pino. bem balanceado, graças a Deus, né? Fruto Com proibido certeza. de um lado, café com Deus Pai, porque a vida é feita de equilíbrio. Eu nem sei o que dizer sobre isso, gente. Exatamente. Eu nem sei o que Pois dizer. Tinha alguma coisa vida também, em frente a... que aí Caraca, até Rede apareceu. Vida, puta merda. Pois é, Não. o Nicolas até apareceu no meio da semana. Chupetinha. Enfim. O Paulo Massal apareceu, eu fiz vídeo sobre isso, vou postar no TikTok amanhã, inclusive. Incrível. Gente, Eu ouvi disso, mas eu não quero dar muito palco. Né? Enfim. O evento aconteceu no sábado. Ele realmente aconteceu. Só que no domingo, supostamente falaram que a Bienal avisou a Fruto Proibido que se continuasse do jeito que tinha acontecido no sábado, eles iam ter que barrar porque era inviável. Então, até então parece que a Fruto Proibido tentou contato com a Bienal para que eles disponibilizassem um outro espaço um pouco maior, para que houvesse uma organização melhor do espaço e para que não causasse tumulto novamente. E aí, parece que no dia 8, iam distribuir 600 senhas para a Kelly. Esse também é um assunto que eu escutei de pessoas da fila, né? Porque no dia 8 a gente também estava lá, eu e a Pam. E também, por conta de comentários no TikTok, né? Que inclusive estavam culpando a Bienal, porque falaram que a Bienal diz que as 600 pessoas iam participar do evento, e aí cancelaram. Só que, na verdade, a distribuição de senhas é feita pela própria editora, não pela Bienal, galera. Só que aí parece que a Bienal não disponibilizou, não conseguiram um espaço nem que eles pagassem, e aí ia continuar no stand. Só que aí aconteceu a mesma coisa, virou um outro caos, continuou a mesma coisa, e aí, na hora do evento, uma pessoa da organização direto da Bienal
apareceu com um megafone e Eu vi anunciou o que vídeo no TikTok. exatamente. Para a segurança de todos, o evento estava cancelado e aí a autora não foi possibilitada de entrar para realizar o evento. Aí a autora falou que ela chorou, que ela até passou mal. E aí ela tava indo embora com o cara, só que as fãs também, a maioria das meninas que estavam lá esperando, acabaram indo embora. Só que muitas delas se depararam com a autora e o cara do lado de fora. E elas formaram uma fila do lado de fora e fizeram o evento do lado de fora do pavilhão. E aí acabou acontecendo normalmente. Mas assim, gente, de verdade, não foi essa a única autora que trouxe ou um cosplay, ou um modelo aí, um fancast. Mas realmente a Kelly parou, virou o momento, tá? Realmente a menina foi assim, fora do normal. Inclusive, no dia 14 já não tinha mais os livros dela, tá? Desenfreados não estava, mas estava completamente esgotado. Não tinha mais no estante da Fruto Proibido. E aí eu vou só abrir pra gente poder falar, que é o seguinte. A Bienal realmente precisa, ou as editoras, de se juntarem e criarem um stand grande, tá? Para comportar todas essas autoras. Porque o que aconteceu vai acontecer daqui para frente. Gente, não foi só uma confusão com a Kelly, foi uma confusão com as senhas da Zoe X, com senha das meninas na Unicorn também, da Tati Biasi, como aconteceu também com a outra menina. Não, que é o Costa. Isso aí você pode cortar, Anne. Pelo amor Tá. de Deus, eu tinha essa piada. Como outras autoras também, se eu não me engano, a Isadora Lacerda também foi. Eu posso estar muito maluca, mas se eu não me engano, ela foi, porque eu sei que o livro dela esgotou. E aí acontece que é o seguinte, gente, não há espaço para essas editoras pequenas continuarem com um stand tão pequeno, porque vai continuar causando tumulto. É muita gente querendo participar das sessões de autógrafos para essas autoras, porque mesmo que vocês achem que não, elas são muito grandes e a galera Isso que eu ia tá muito falar. afim de comprar, mano. Não tem como, vai ter que disponibilizar um espaço maior. Eu não sei se é parte do boicote que a literatura hot sofre, porque, gente, as autoras são gigantes, elas carregam o Kindle Unlimited nas costas. São as autoras de hot. Então, assim, eu não sei como que funciona, se é a editora que se disponibiliza a pagar um espaço de tal tamanho, ou se é a Bienal que fala para eles, olha, a gente vai dar para vocês esse espaço aqui. Mas é meio que óbvio que não pode ficar do jeito que tá. Precisa ter um espaço maior, precisa ter mais organização, porque isso agora vai virar moda, gente. Ano Sim. passado É. teve uma autora que, se eu não me engano, da editora Charme, que também trouxe o modelo de capa dela e não teve problema nenhum. Eu passei várias vezes pelo stand, ele estava lá sentadinho com ela, tudo bem, tudo ok. Só que agora tá ficando mais comum, mais pessoas estão fazendo. Anteriormente eu só sabia dessa autora da editora Charme que trazia o Avatar. Agora não, nessa Bienal de São Paulo, teve muito mais autoras que trouxeram. Não foi uma, não foram duas, foram várias. Então, assim, na próxima de 2025, vai ter de novo e vai ficando cada vez maior. Ou vai ter que pensar num jeito de organizar isso, ou eles vão ter que aumentar o espaço dos estandes de editoras e de autoras que trazem esse tipo de conteúdo. Sei lá, gente. Fecha uma parte da Bienal e bota as Um mais pavilhão para isso, será que? pavilhão vermelho e bota todas elas lá dentro. Que se É, lasque, sabe? Pavilhão vermelho. Faz sentido, né? Faz sentido, porra. Já tem laranja, você bota o pavilhão vermelho lá e se lasque. Mas é isso, pessoal. Eu vou encerrar bota o episódio por pavilhão aqui. vermelho e abre o cabaré. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, que a gente já foi longe demais, quase 1h30. Eu vejo vocês em breve. Se cuidem e talvez a gente se veja em 2026 em São Paulo. Não posso garantir porque eu vou estar vivo até lá. Até logo e tchau.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.